Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. No programa de hoje vamos receber para uma entrevista o presidente da Agência Reguladora de Águas e Saneamento, a ARAS, o Delmar Pimentel, que é o presidente aí da ARAS, estará aqui falando a respeito da obra, da retomada da obra do Lago de Olarias. Foi anunciado essa semana a licitação para o primeiro lago de uma série de 5 que estão previstos no projeto. Também vai falar a respeito da possível municipalização do serviço de tratamento de água e esgoto da nossa cidade. Um assunto polêmico aí, tendo em vista que hoje esse serviço é executado pela Sanepar. Também vamos falar a respeito da autorização do último passo que faltava aí para o município conceder os benefícios e os incentivos para a Ambev começar a obra aqui em Ponta Grossa. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa doc.com no bloco dos destaques dessa semana. Na Câmara Municipal de Ponta Grossa foi aprovado aí o projeto do Executivo que permite com que o município conceda os incentivos fiscais para que a Ambev se instale aqui no município de Ponta Grossa. Já está tudo certo para a instalação, o terreno onde vai ser construída essa indústria já está todo ele aí com terraplanagem, né? Previsão aí do início de 2014 essa obra comece. Porém, faltava aí transformar em lei os incentivos fiscais que o município se comprometeu a dar à Ambev para que ela se instale aqui. A equipe da TV Educativa aqui de Ponta Grossa realizou uma matéria a respeito dessa questão que nós vamos mostrar. Na sequência a gente volta com a sequência aí do quadro dos destaques da semana. Para conseguir sediar a indústria que será a maior da Ambev no país, o município de Ponta Grossa se comprometeu em conceder incentivos fiscais. Na sessão de hoje da Câmara, o projeto que regulamenta os benefícios foi aprovado pelos vereadores em primeira discussão. A matéria homologa o protocolo de intenções que foi celebrado no último dia 13 de agosto deste ano. Na ocasião, diretores da Ambev assinaram o protocolo juntamente com o prefeito Marcelo Rangel e o governador Beto Richa. De acordo com o secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Álvaro Scheffer, a aprovação da lei é a última etapa antes da construção da indústria, que deve iniciar em dezembro em um investimento de mais de R$1 bilhão, com geração estimada de 500 empregos diretos e mais de 20 mil indiretos. O cuidado que nós tivemos, primeiro, por respeito ao Legislativo Municipal, de levar qualquer acerto feito dentro de um programa de desenvolvimento que nós tivemos, o trabalho que foi feito para trazer a Ambev para cá, levar essa discussão ao Legislativo para que o Legislativo converta isso em lei. Então isso é importante, para não ter depois, no futuro, uma contestação ou algo que venha atrapalhar o desenvolvimento industrial. E essa aprovação que aconteceu hoje em primeira votação, esperamos que na quarta-feira já tenha a segunda votação, é o último passo para realmente que a Ambev inicie a contratação da construção. A Ambev terá incentivo na isenção do IPTU por um período de 10 anos, a redução da base de cálculo do ISS em 75%, apoio para obras de infraestrutura e isenção de outras taxas. A diferença, segundo o secretário, é da destinação do ITBI para a qualificação profissional. O valor do ITBI que a Ambev pagar, o município converte até esse valor, até o limite desse valor, em qualificação profissional. Ou seja, nós vamos estar qualificando pontagrossenses para fazer parte dos quadros funcionais da Ambev. Com a aprovação do projeto pela Câmara, o município fica autorizado a oficializar o contrato com a Ambev, prevendo todas as isenções fiscais e os benefícios que o município vai conceder à empresa para que se instale no município de Ponta Grossa.
A Ambev pretende iniciar a sua produção ainda em 2014. Depois que estiver em operação, deve se tornar a empresa com maior arrecadação de impostos para o município, aumentando a capacidade de investimento em obras e melhorias para a população. A Ambev, pelo tamanho que ela vai estar, ela deve vir, em curto prazo, ser a maior fonte de arrecadação da cidade. Certo? Porque o produto que ela produz, a cerveja, como a Heineken também, é o mesmo caso, são empresas que têm uma alíquota de ICMS muito alta. Então, ela tem uma arrecadação, ela paga muito ICMS. Consequentemente, o fundo de participação que nós temos aumenta muito e aumenta muito a arrecadação do município. Muito bem, como a gente pode ver aí na matéria, a Ambev é o último passo aí para que essa indústria, grande indústria, que deve se transformar em pouco tempo na maior geradora, maior arrecadadora de receita para o município de Ponta Grossa, tendo em vista que o produto, a bebida, a cerveja, o refrigerante, a taxa que incide de imposto nessas mercadorias é maior e, portanto, aí com esse volume, né, que será produzido aqui em Ponta Grossa, tende aí a ser a maior arrecadadora de impostos do município e aí a um médio prazo aí elevar consideravelmente o orçamento do município, que hoje é a previsão de 580 milhões. Outro destaque dessa semana, iniciou na Câmara Municipal o controle mais rígido da presença dos vereadores nas sessões. Até então, o vereador que comparecia à sessão, mas que porventura não votava algum projeto, uma indicação, alguma proposição na ordem do dia, ele não era computado falta. A partir de agora, a partir desta semana, começou a valer um sistema imposto que, se o vereador deixar de votar qualquer projeto, qualquer proposição, ele vai ser registrado falta e descontado o dia no salário do vereador. A medida causou aí uma série de reclamações mesmo por parte de alguns vereadores, mas para que não expusesse aí a Câmara, depois que o Observatório Social divulgou uma lista aí com a falta dos vereadores, que considerando essa questão aí das proposições. Ou seja, o Observatório considerou falta se o vereador deixou de votar uma ou mais proposição. Então, cada vez que ele deixou de votar uma, contava uma falta. Logicamente que esse documento desagradou aí todos os vereadores que saíram aí em defesa deles mesmos, né, deles próprios e também em defesa da Câmara Municipal, mas a mesa executiva teve aí a atitude de estabelecer que o regimento interno já prevê essa questão de realmente cobrar do vereador que vote todas as proposições durante as sessões da Câmara Municipal. Um último destaque dessa semana, pelo lado do PSC, falando um pouco sobre política partidária. No PSC, o empresário Marcos Zampieri aí conseguindo a adesão aí de alguns prefeitos e também vereadores do PSC de alguns municípios aqui da região e até um pouco na região lá de centro-sul do Paraná, naquela região de Rebouças e tudo mais, o compromisso aí de apoio para a futura candidatura de Marcos Zampieri para a Assembleia Legislativa do Paraná. Portanto, se consolida aí essa pré-candidatura com o aval, inclusive, do presidente, não apenas o aval, mas também o apoio do presidente estadual da legenda, que é o Ratinho Júnior, o deputado federal Ratinho Júnior, que hoje está aí como secretário do Desenvolvimento Urbano do Paraná. Portanto, o empresário Marcos Zampieri vai traçando aí um caminho para uma candidatura a deputado estadual que deve ser aí consolidada no ano que vem. Bem, esses foram os destaques desse bloco. Na sequência, nós voltamos com a entrevista com o presidente da Agência Reguladora de Águas e Saneamento, Delmar Pimentel. Delmar vai falar para a gente a respeito do que envolve a obra do Lago de Olarias e também sobre um assunto polêmico que é a municipalização, a possível municipalização
do serviço de tratamento de água e esgoto aqui na nossa cidade. Em um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com. Na entrevista dessa semana, hoje recebemos o presidente da Agência Reguladora de Águas e Saneamento aqui do município, Delmar Pimentel. Boa noite, Delmar. Boa noite. Essa semana uma boa notícia aí, excelente notícia vindo para Ponta Grossa, vindo da Aras, que é essa retomada, né, do projeto do Lago de Olarias, Delmar. Como que se deu isso, a Aras aí à frente desse trabalho? Nós estamos na Aras há 5 meses, 6 meses quase. A determinação, quando assumimos a Aras, do prefeito Marcelo Rangel, fosse para que nós fizéssemos o levantamento do lago, que seria uma obra que ele queria concluir dentro do seu mandato. Então nós passamos a fazer os levantamentos, colher os dados. Foi muito difícil, Eduardo. Foi muito difícil porque essa história do Lago de Olarias começou em 1994. 94. 1994. Quando se pensou em fazer essa obra. Quando era simplesmente uma contenção de enchente. Tínhamos problema lá na Vila Cipa, tínhamos problema no Rio Botuquara, as águas de chuva enchiam o rio, transbordavam na pista da estrada de Curitiba. Então, foi pedida uma verba em Brasília, através do deputado federal Otto Cunha, na época, e veio para cá R$1.680.000 para fazer essas barragens. O Nuclean da universidade fez um convênio com a prefeitura, fez os estudos, fez os projetos, e, posteriormente, esse recurso veio. No tempo do Paulo Cunha, foi elaborado os projetos do Nuclean, no tempo do Juscelito foi iniciado a primeira obra. Foi contratada uma empresa de Curitiba, chamada Apoio, e essa empresa nem começou. Quebrou e nós perdemos a verba, 1.600.000 e pouco. Posteriormente, no tempo da administração do Périx, foi iniciado, foi feita alguma coisa através do engenheiro Joel Laroca, através do Nuclean, foi aproveitado os mesmos projetos. E também não tinha recurso. Ponta Grossa é muito carente de recurso. Foi iniciado e não deu tempo de fazer. A administração Vosgrau maquiou alguma coisa, dizendo que não era possível fazer, e passaram-se 8 anos do tempo do Vosgrau e também não foi feito. Não teve interesse político ali mesmo. Não teve interesse político, né? Posteriormente, o que nós fizemos? Juntamos tudo isso. Fomos no Nuclean, fomos no engenheiro Laroca, fomos no engenheiro João Hamilton, que fez o projeto base, estrutural, fomos no IPLAN, fomos no departamento de obras do Parque de Máquina, fomos no IAP, através correr atrás coletando informações de todos esses locais. Porque não tínhamos nada. Sim. Primeiro que nos cedeu esse projeto foi o fiscal do Parque de Obra, o engenheiro Marcelo, que está aqui um tanto. Nuclean se reuniu, todo mundo que eu citei se uniu e você presenciou na sala do prefeito, estavam todos lá, porque a gente tem que quando a coisa é boa, a gente tem que fazer. Todos, graciosamente, vieram e somaram. E nós conseguimos todos os projetos. Estrutural, projeto do Nuclean. Conseguimos também achar as licenças do IAP
para renovar, conseguimos o memorial descritivo, conseguimos, enfim, o edital de licitação antigo, os valores antigos, Sim. tá? Que nós atualizamos, vimos o que foi feito e atualizamos. Então, nós conseguimos, praticamente com a União, tudo. O prefeito determinou que se abrisse as portas da prefeitura, nós abrimos as portas e fomos colhendo dados. E em 5 meses, nós conseguimos, inclusive, atualizar o valor da primeira represa, que vai custar R$1.269.000. A primeira represa para o primeiro lago. O que é a primeira represa? É o vertedouro, lá no Jardim Europa, aonde tem as comportas, tudo com a infraestrutura necessária para... em cima tem uma ligação interbairros que liga o Jardim Europa com o Jardim Barreto, que só para você ter uma ideia, essa ligação com pista dupla que vai ter, só o movimento de terra vai dar 2.000 caminhões de terra. 2.000 caminhões de terra. E desse 1.269.000, 680.000 é de aterro. É de terraplanagem. Sim. Então, mais da metade. Conseguimos também segurar algumas verbas do Aras para contribuir aí com a prefeitura, certo? Para que saia o lago. E, no final de tudo, entregamos ao prefeito todos os dados para licitação. Acredito que é uma licitação nacional por causa do preço. Tem que ser publicado 30 dias. Acredito que começo de janeiro já sai. Mas não para aí, Eduardo. Tem o segundo, o terceiro e o quarto lago. O segundo lago é um pouco mais complicado, a segunda barragem. Está pronta a terraplanagem, parte da terraplanagem, que também foi movimentada, eu acho que perto de 1.000 e poucos caminhões de terra, onde vai ser construído cópia exata da primeira. Certo. A segunda. Estamos juntando, unindo os documentos, já temos todos os documentos, Sim. mas estamos atualizando, como fizemos no primeiro, para ver quanto vai custar a segunda. Eu acredito que vai custar em torno de 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, dos quais nós também fomos buscar recurso em Curitiba, fomos a Brasília, no Ministério das Cidades. Com os projetos debaixo do braço. Com os projetos. Atrás de recursos. Atrás de recursos. Somente através das emendas parlamentares. Tivemos um obstáculo em Brasília, porque conversamos com o ministro disse, mas espera aí, o que vocês querem? Aqui tem que ser determinado o que vocês querem. Por quê? Porque primeiro é risco de enchente. Então, daí, depois de risco de enchente, passou a ser ligação interbairros. Cada barragem uma ligação. Certo. 4 ligações, importantíssimo. Daí, passou a ser mobilidade urbana com a Rota da Saúde, que abriu toda a região de Uvaranas, com a região de Oficinas, enfim, com a cidade inteira. Né? Então, passou a ser mobilidade urbana, com escoamento, rapidez, que é essencial, porque nossa cidade é muito fechada. E, por último, mas já que tem que fazer tudo isso, então, lazer. Os lagos vão estar depurados. Hoje, mesmo com o escoamento de rede de esgoto clandestina nos arroios, nós estamos pedindo a Sanepar 15.000 PDAs, que é Plano de Despoluição Ambiental, aquele que joga tinta no vaso sanitário e vai ver se você está indo para o esgoto ou para o arroio. Sim. Se estiver para o arroio, já manda mudar, informa, vê se tem rede, né? Sim. Mas mesmo sem isso, os nossos arroios estão muito contaminados. Problema ambiental, né? Problema ambiental,
de redes da Sanepar que estão partindo, jogando esgoto dentro do... Isso nós vamos falar para frente. Então, vamos fazer essa despoluição, mas o lago já abre e já depura 70%, inclusive, dando para criar peixe. A esse nível, da Esse água nível. limpa. É o caso do Barigui em Curitiba, é o caso do... Sim. O Barigui também é contaminado, só que ele depura. Ele abre e depura, se transforma em água. E eu fui fazer umas visitas aí no interior, onde está municipalizado, e trazendo alguma novidade para a gente fazer dentro disso aí. Né? Então, nós estamos preparados para fazer o primeiro lago. Importante dizer que nós não vamos recurso, nós vamos aos poucos, conseguindo um pouco lá, talvez com a Sanepar um pouco, com o governo. Estivemos em Curitiba, pedimos ao Plauto 3 milhões. Ele se prontificou. Através do Paraná Cidade, aí, financiar essa obra. O segundo lago. O segundo lago. Né? Primeiro com recursos aí da prefeitura, com a parte da Aras. Sim. Tem que dar uma complementada ali com a prefeitura, mas... Justo. O primeiro. E... O segundo aí, esses 3 milhões aí do governo do estado que então, o deputado se prometeu. Não para o nosso trabalho. Já estamos estudando. É uma mudança da nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade muito tradicional. O povo muito bairrista, o povo gosta de ter o seu lazer, de ter a sua estabilidade, de ter sua segurança. Sim. E o Marcelo determinou que isso acontecesse. Nós achamos, e pela repercussão que teve, porque eu já fui em quase que todas as rádios, todos os canais falar sobre isso, é muito importante. Você veja, você vai em Guarapuava, você entra, tem um lago bonito, o povo andando em volta. Aqui é 1 quilômetro, Eduardo. Dá para ir de a pé e voltar de a pé. O paisagismo é uma consequência do lago. A mobilidade é uma consequência do lazer. Então, nós estamos preparados para fazer o que o prefeito determinar. Se o prefeito determinar que nós já vá para o 3º e 4º lago, que ele determinou dentro do mandato dele. Mas esse primeiro, eu acho que até julho está pronto. 150 dias a partir de janeiro. Gostaria de esclarecer para o teu ouvinte, eu sempre assisto o teu programa, eu sei da tua audiência e sei também do nível que você proporciona à população, que são pessoas formadoras de opinião. Certo. Isso é o mais importante. Então, a gente pede a essas pessoas que estão assistindo, formadores de opinião, que transmitam para as outras pessoas, que muitas vezes têm dúvida, do que é o lago, os lagos de Olarias. Então, são 5 lagos, começa lá no Jardim Barreto. Delmar, eu vou pedir para a gente ir para um intervalo, para a Tudo gente bem, chamar os daí eu comerciais. explico. E na volta a gente explica bem certinho qual vai ficar à disposição aí desses lagos, que foi naquele material apresentado, inclusive, no gabinete do prefeito nesta semana. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com a continuação aqui dessa conversa com o presidente da Aras, Delmar Pimentel. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na sequência dessa entrevista com o presidente da Aras, Agência Reguladora de Águas e Saneamento aqui de Ponta Grossa, Delmar Pimentel. Ô Delmar, os lagos então são 5 lagos, como que eles estão dispostos aí nesse projeto ali na região de Olarias? Eduardo, veja, eu preciso explicar o que são os lagos para ter um esclarecimento.
muita gente pensa, mas que tamanho que é? O que é? É limpo? É sujo? só para bonito? É só para bonito? Não. O primeiro lago fica mais ou menos ali perto do Campo do Olinda. Um pouco para diante, tem aquele chaminé. Quando você entra no Jardim Barreto, atravessa a ponte da Vila Santana, entra no Jardim Barreto, do lado direito já começa o lago, que liga com o Jardim Europa. Esse lago é o primeiro que vai até mais ou menos a Vila Santana. Daí já inicia a segunda barragem, que vai até a ponte da Vila Santana, aquela pontinha que Sim. você sai do Campo do Olinda, vai até ali. Ele para na ponte. Sei. Tá? Ali vai ter uma rotatória, aonde liga a Rota da Saúde, passa por cima também da barragem. É uma outra ligação interbairros. Do lado direito da pontinha, você vindo cidade Vila Santana, do lado esquerdo, quando você chegar na pontinha, ali tinha a cerâmica Valentim, que ficou aquelas cavas. Ali é o terceiro lago. Terceiro lago ali. Inclusive, a Avenida Ana Rita, no centro da cidade, ela termina naquelas cavas. Ali está previsto uma ponte que liga por cima da Vila Santana. Mais uma ligação interbairros. Né? Sim. Daí ele vai mais para diante, um pouquinho, e começa o quarto lago, que vai até o Sescage. Até o Sescage. Tá. E o quinto lago é aquele que já tem dentro do Sescage. Então já tem um lá dentro do Sescage. Mas qual é o tamanho? O que dá para fazer desse lago? O tamanho do lago é uma coisa muito bonito, é o paisagismo muito bonito, já tem gente querendo fazer mercado do lado, já tem gente querendo... Ó, por exemplo, a rua que vai até a Vila Santana, a Leopoldo Cunha, que passa na frente do fórum, corta por o lado do Parque dos Franceses e sai ali a Rota da Saúde. Sim. Tá? Mais um. Sim, mais uma ligação. Mais uma ligação. Né? Então, você veja bem, o primeiro lago que nós vamos falar, que é do Jardim Europa, a ligação que vai ter do início dele até o início da segunda barragem, dá 750 metros por 200 de largura. 750 por 200 de largura. Sim, são Esse é o primeiro. 150 mil metros quadrados. Dá 2 Barigui. Caramba. É grande. É grande. Então tem umas passarelas que vão até o meio, que foi feito no projeto. Sim, para valorizar Tá? daí a parte do lazer. Né? Tem, enfim, vai ter quiosque, vai ter... vai ter... Você sabe que a consequência de você fazer uma obra dessa é muito grande, porque daí você se obriga a investir na mobilidade, em ruas, Sim. em abertura, em tudo mais. Então, Maria, o bairro de Olarias ali, aquela parte do Jardim Barreto, é uma das que mais carece hoje em Ponta Grossa, não sei se você concorda, mas que mais carece de investimento, de ação do poder público, até para levar o desenvolvimento para aquela região. Né? Como você falou, questão de mercado, daí já abre empresas, se instala. Um lado da cidade que está atrasado. Por quê? Porque os trilhos da estrada de ferro atrasaram. Não deixavam ir rede de esgoto, não deixavam, porque o trem não podia parar, tinha que passar rede de esgoto. Então foi sempre a última. Toda aquela região, sempre em vez de desenvolver mais, ficou mais atrasada. Então você está certíssimo. Agora você veja bem uma coisa. Calcule você, o teu ouvinte, o teu... que está te assistindo, calcule assim, você passar na frente do fórum de a pé e daqui a pouco está no lago. Não dá 1 quilômetro. Você pegar ali do antigo Wagner, do Mufato, e cortar, dá 1,5 km até o lago, 2 quilômetros. Sim.
Então, hoje, como o povo está acostumado a fazer, andar, Caminhada. fazer sua caminhada, fazer com que se conversem, né? Sim, Vão conversando, vão até lá passear. sim. No Um final local de de semana, convergência também, né? As sim. pessoas se encontram, conversam. E, Um outro ar aí da cidade. principalmente, Eduardo, eu quero dizer para você que a bacia de Olarias compreende 14 microbacias. Então, ela tem capacidade, se eu não me engano, um engenheiro me falou, eu não vou chutar aqui, parece que é 100 litros, ou eu acho que é mais, por segundo. Então, ela vai encher rápido, com essas microbacias. O que nós temos que cuidar é para fazer a limpeza delas. Né? A limpeza e depois... eu acho que o prefeito foi muito feliz nisso aí, sabe, Eduardo? Em adotar isso como prioridade. Foi muito feliz. Ele tem uma visão da cidade muito boa. A nossa prefeitura está sem dinheiro, muita dívida, mas ele está fazendo a sua prioridade, está com boa vontade, nos deu a condição para que nós pudéssemos fazer isso, e eu estou contente e vamos continuar. E essa questão ali da Aras também, até pouco tempo atrás, a gente não ouvia falar em ações da Aras, né? Que ela tem a função de fiscalizar a questão da Sanepar e tudo mais, mas dessa vez ela foi além, né? Tomando aí partido de uma obra e ajudando aí, colaborando com a prefeitura nessa retomada. Pós 9 anos do projeto parado. Sabe, Eduardo, eu às vezes me decepciono com algumas coisas que eu vejo. Por exemplo, quando eu assumi a Aras, era um capitão de emprego. Estava desativado fazia 2 anos e pouco. Tanto que o promotor foi chamado, na época, para arrebentar um cadeado na presença dele, para ver o que tinha. Não tinha mais nada, tinha uns papéis jogados, alguma Abandonado. coisa, não tinha dinheiro, não tinha nada. Só tinha uma pessoa que assinava. Quando tinha algum recurso, alguma coisa, foi tirado esse recurso do Aras. Eu peguei com R$ 1.600. A Aras, há 2 anos com R$ 1.600, que não representa nada. Sim. Contratamos os cargos que nós tínhamos, foi passado para outra secretaria, tanto que eu faço tudo isso, e estou lidando com Sanepar, e lidando com tal, e lago, e mais não sei o quê, eu faço com 8 pessoas. 8 pessoas hoje compõem a Aras. 8 pessoas compõem a Aras. Eu e mais 7. Eu tenho 2 engenheiros que não tinha, eu fui lá para o prefeito, pelo menos os engenheiros me dê. Está dado. Certo? Me deu os engenheiros. Parte técnica para trabalhar. Advogado, temos 2 que estão no operacional, estão indo verificar rede de esgoto estourada. O advogado está indo verificar. Ah, mas advogado é para... Não. Lá foi nomeado num cargo operacional e é advogado e está indo verificar a contaminação dos arroios, as casas, rede de água, enfim, tudo. Precisamos ampliar. Temos o compromisso do prefeito de ampliar. Mas, por enquanto, nós temos que compreender que não dá. E daí, as pessoas que administraram o Aras, não é o Aras que era pequeno. O Aras é uma companhia imensa que lida com saneamento, água, que é o futuro da nação. Sim. Certo? Preservação. Sim, futuro cuidado. do mundo, que hoje se discute. Então, eu não posso compreender uma empresa tão grande, tão bonita, ser administrada por pessoas anteriormente com a cabeça desse tamanho e que prestaram desserviços. Eu não vou citar nomes,
mas eu recebi no Aras agora. Eu recebi. Eu levantei e saí para a rua de decepção. Depois de 2 anos e pouco desativadas, passou o presidente para assinar contabilidade, toda essa coisa. Sim. Teve no passado. Você acredita que eu recebi essa semana ação trabalhista de insalubridade? Nossa. Que a pessoa ficou lá, nem ia no Aras. Imagine, desativada, está lá ação trabalhista agora, dia 12, que nós vamos ter que responder. O cara achou por bem que devia... O Aras está bonito no pedaço, vamos entrar com ação trabalhista, está lá na Justiça do Trabalho. Tá? Então isso é decepção, isso... Claro que como tem pessoas assim, tem pessoas boas. Sim. Tem pessoas que de fato brigam pelo seu município. Eu tenho, nessa cavalgada aí, eu tenho encontrado companheiros excelentes que incentivam, empurram a gente, começando pela própria administração pública, Sim. que nos incentiva para continuar. Cada vez que eu vou conversar com o prefeito, ele olha e diz, como é que está meu lago? Como é que está o Lago do Povo? Que nós precisamos fazer. É a meta do meu governo. Eu disse, calma, prefeito, estamos estudando, estamos fazendo. E vai ser uma realidade. Tá certo, então, Delmar, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta para falar da municipalização aí, da possível municipalização, uma proposta aí da Aras para a área de saneamento aqui da nossa cidade. Sobre esse assunto, a gente volta já já na conversa com o Delmar Pimentel, presidente da Aras. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com, nesse último bloco da entrevista com o presidente da Aras, Delmar Pimentel. Na tarde de hoje, Delmar, na audiência pública na Câmara, tratou de questões aí voltadas a Aras. Um dos principais temas, a possível municipalização do serviço aí de saneamento básico que hoje é feito pela Sanepar. Como que é essa ideia? Ele está previsto no projeto? Como que se trata? Eduardo, primeiramente, é necessário que seja passado em audiência pública o Plano Municipal de Saneamento Básico, diz que tem que passar sob pena de você perder os financiamentos e não conseguir financiamento a partir do dia 31 de dezembro de 2013. Então, nós temos que agora remeter esse plano que foi numa audiência pública, conversado com algumas pessoas que lá compareceram, para que nós possamos mandar a Câmara Municipal se transformar em lei. É até 2043 e é feita uma revisão de 4 em 4 anos. Certo. Eu fui fazer umas visitas já no passado, na renovação do contrato com a Sanepar em 2006. Nós já tínhamos a convicção que o sistema de água e saneamento deveria pertencer ao município. Porque o dinheiro tem que ficar aqui. Então, nós criamos o Aras, que era uma agência reguladora, para nós não renovar o contrato em 2006 e nós ficarmos com a Aras administrando o sistema de água e saneamento. Então, isso lá atrás. Lá atrás. Então, não aconteceu, foi renovado com a Sanepar. E hoje apresenta-se esse projeto, Plano Municipal de Saneamento Básico, até 2043, que eu acho justo, tá certo? E quem vai decidir isso é o prefeito Marcelo, para frente, que seja colocado nesse plano, até 2043, a municipalização da água e saneamento. Por quê? Eu fui em Campinas faz 20 dias. Lá é municipalizado, está tudo com esgoto, tem mini usinas de tratamento, tá? Que é um custo bem menor. Uma cidade como 1 milhão e pouco, quase 1
400, 1 milhão e 300 mil habitantes, um faturamento anual de 700 milhões de reais para a cidade dele, Campinas, que ela não, Fica lá. ela não pertence. Aqui no Paraná já está municipalizado Paranaguá, está municipalizado Jaguaraíva, sistema próprio. Aqui na região. Sim. Está municipalizando, não é Sanepar, está municipalizando Maringá. E agora, segura, fecha a porteira, porque começou, o negócio vai, eu sei que vai. Então, nós não estamos tendo assistência da Sanepar desde agora, na Aras. Eles não nos respondem nada, eles não nos dizem qual é o faturamento deles, qual é os projetos deles, quanto tem de financiamento, quanto que é a dívida do município. Nós montamos uma comissão de estudo para apurar isso por determinação do prefeito. Eles nem sequer dão satisfação. Então, o que nós vamos ter que acontecer? Esse processo normal, sem... Eu não conversei sobre municipalização com o prefeito, eu só achei que deveria colocar, falei para ele que ia colocar no plano e que isso seria um início. Porque se nós não temos resposta do que nós precisamos com a Sanepar, que está faltando água em tudo que é lugar, Um problema os grave estão contaminados, de falta de nós água. não temos esse acesso, então nós vamos ter que começar a pedir as informações judicial. Então, quando você começa a pedir judicial alguma coisa, automaticamente começa uma municipalização. Vai começar naturalmente, sem ninguém forçar nada. Tá certo? Os estudos, mas quem vai determinar isso no final é o prefeito Marcelo. O prefeito é que manda na prefeitura e que determina o que nós vamos fazer. E Delmar, a Aras tem a função aí de fiscalizar a questão do saneamento. Hoje, como você falou, até os advogados que estão lotados lá fazem esse serviço. Mas como que está encontrando a rede de saneamento aqui de Ponta Grossa? Tem muitas falhas? Está a contento? Veja bem, nós conseguimos agora 74 milhões de reais de financiamento. Esses 74 milhões são 18 milhões e poucos para saneamento e os 54 milhões para água, sistema de água. Está embutido nisso daí a troca de tubulação, as estações novas que tem que sair. Nesse plano municipal de saneamento básico, diz tudo isso, valor programado, a cidade vai crescer tanto, já está programado uma estação de tratamento lá, outra lá do outro lado, diz tudo, certo? Inclusive eu botei a aquisição dessas usinas, que é pelo Sistema de Financiamento Federal, e o Sistema Federal, que o Sandro Alex tem conseguido muito lá para nós, lá em Brasília, ele tem, por exemplo, quem pegar agora tem até 2018 de carência. E depois de 2018 em diante, vai pagar em 240 parcelas para o governo federal. Então, 55 milhões de reais hoje, seria daqui 5 anos de iniciar com 200 mil reais por mês. Então, perfeitamente no faturamento aí que a cidade, eu acredito, eu não sei, né, porque eles não me fornecem, mas eu acredito que está mais de 10 milhões por mês. Né? Hoje o faturamento, então, nessa parte de saneamento, eles não fornecem? Não fornecem. Mas você calcula que supera a marca dos 10 milhões por mês? Eu acredito que eles fornecem um faturamento líquido. Mas o nosso diz que é bruto, tem que mostrar o bruto, porque nós temos uma parcela de valores, tá? Então, mas isso daí vai iniciar naturalmente. Faz 5 meses que estou pedindo, já estive lá em Curitiba com o prefeito umas 2 vezes. Acredito que vai ser natural, vou conversar a esse respeito, vou colocar no plano municipal de saneamento básico, para discutir e para ficar amparado futuro que está lá constando perante o governo federal. Ou seja, o início desse processo se dá, então, na colocação, nessa previsão, né? Não significa que vai acontecer já, mas
está no projeto que vai para a Câmara para ser votado. Pode acontecer quando vencer o contrato deles. Não se sabe o que vai acontecer. Vamos ver agora o andamento da carruagem, a determinação do prefeito, que conta muito, né? Sim. O prefeito, eu faço o que ele manda eu fazer, certo? Se ele, Delmar, vamos estudar, vamos fazer, nós vamos fazer, certo? Então, é um processo bastante bom. Voltando um pouquinho, você veja bem, nós moramos numa cidade com um orçamento muito baixo. Por quê? Porque não basta, muitas vezes, você ter a indústria. Você tem que ter um comércio ativo. O comércio ativo é do círculo nosso, aonde você aplica, o governo aplica nas cidades menores que Ponta Grossa. E lá o resultado é emprego e o pessoal vem gastar nos grandes centros onde vai aumentar o orçamento do município. Nós hoje temos 580 milhões de orçamento. No tempo do Paulo, era 98 milhões, 93 em Maringá, pegando Maringá como referência. No tempo do Pedro, também aumentou um pouco, do Péricles. E hoje, Maringá é 1 bi e pouco e Ponta Grossa 580. Então, nós precisamos aumentar a nossa arrecadação para o nosso povo ter estabilidade, ter segurança, ter educação, né? E a meta do prefeito. Então, não é impossível a municipalização, bem logo. Porque o que é? É um encerramento de contrato. Sim. É um encerramento de contrato. Mas pode encerrar um contrato? Pode, desde que o município aceite os financiamentos que estão vindo, o pagamento. Então, veja, Ponta Grossa, vamos pegar Campinas, 700 milhões, comparar Ponta Grossa, 1/4, na nossa população, 350 mil. Então, nós teríamos próximo de 200 milhões a mais no nosso orçamento. Quase metade do orçamento. Sim. 200 milhões a mais. Você veja, só o sistema de água e saneamento de Campinas, 700 milhões, é 200 milhões a mais do orçamento de Ponta Grossa. Então é um valor muito grande, convidativo. Eu quero conversar com o prefeito bem tranquilo a respeito disso, porque esse dinheiro não fica aqui. 200 milhões por ano, 180 milhões. Não fica aqui. Nós estamos pegando agora um financiamento de 74, que o Sandro conseguiu, e está vindo na louca, porque nunca foi aplicado assim em Ponta Grossa, está tudo contaminado. Então, se nós temos 200 milhões por ano em Ponta Grossa, que sobre a metade, 100 milhões para fazer obra de infraestrutura, de tudo que é necessário, meu Deus do céu. O prefeito de Maringá diz que está radiante com o sistema. Radiante. E eles já tiveram proposta e coisa lá, mas nós vamos discutir isso para frente, Eduardo. É bom isso. Vamos discutir para frente. Levantar essa discussão, né? E fazer com que isso aconteça. Delmar, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, explicando para os nossos telespectadores aí toda essa questão envolvendo o Lago do Larismo, uma obra importantíssima para Ponta Grossa, falando dessa questão da municipalização também, né? E mostrando que realmente a Aras aí tem desempenhado seu papel. Gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? E importante para mim divulgar esse trabalho que o prefeito tem determinado e nós divulgarmos que Ponta Grossa está entrando numa outra fase, uma fase bem melhor, de avanço, então isso é importante e eu estou contribuindo com isso, como todos vocês. Tá ok, então essa foi a entrevista com o presidente da Agência Reguladora de Águas e Saneamento aqui de Ponta Grossa, Aras, Delmar Pimentel.
nós encerramos o programa doc.com. Se você quiser rever o programa, estará disponível no site, no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom. Também aí no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br e no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br. Você quiser ver também, vai estar disponível aí o link do programa no nosso blog, no blog do doc.com. Lá também você confere outras informações referentes à nossa cidade e região. E também, se você quiser entrar em contato, nosso e-mail é o programadocom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.